Seu Valdivino, o senhor tem a palavra. Por gentileza, só liga o seu vídeo, que ele está desligado. E só relembrando, por gentileza, atenção, muita atenção ao tempo que está estourando. E logo depois, a manifestação do seu Valdivino, vão ser encerradas as inscrições para a manifestação. Pois não, seu Valdivino, o senhor tem a palavra. Seu Valdivino? Pois não, o senhor tem a palavra, pode falar. Só que o senhor está no mudo, viu? O senhor precisa colocar o som. Isso, acho que agora. E agora? Agora estou ouvindo, só o senhor precisa só colocar o vídeo para nós vermos, senhor. Se não conseguir, começa, porque aí a gente não perde tempo. Pode começar, por favor. Nós não estamos ouvindo, seu Valdivino. Nós não estamos ouvindo. O senhor está com isso. Agora sim, senhor. Agora está ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Agora está ouvindo? Sim. Primeiramente, boa tarde. Eu sou o Primeiramente, boa tarde à mesa, boa tarde, Samuel, boa tarde a doutora aí também, boa tarde o corpo todo aí. Boa tarde, secretário, entendeu? Eu sou Valdivino, sou presidente do Sindicato Lavador de Carros de Brasília. Vocês discutem muitas coisas nessas reuniões, eu participo de muitas reuniões aí com o Dr. Walter. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Vocês esquecem muito das pessoas que vão ser prejudicadas nessa privatização, certo? Que são os lavadores e guardadores de carros de Brasília. Nós somos uma classe que nós somos invisível para muita gente, mas somos importantes para muita gente. Esse plano que estão lançando em Brasília, a Zona Verde, nós não batizamos como Zona Verde, eu batizei ela como Zona IP. Porque IP é amarelo, IP roxo, IP não sei o que e tal. Então, eu queria ver, eu pedi a oportunidade, o secretário sempre me falou que a gente vai ficar a par desse projeto. E tem muitas coisas que muitas pessoas falam, eu fiquei ouvindo aqui agora também, não vou debater com ninguém sobre essas coisas. Brasília, o Brasil, não é igual à Europa, não é igual aos outros países. Nós temos poucos avançados sobre isso aí. Eu trabalho, tem 45 anos de estacionamento, tenho coisa de estacionamento. Brasília está precisando, sim, dessa privatização. Porque na área central de Brasília não existe mais estacionamento. Eu estou no meu trabalho agora, fui convidado, entrei nisso aí, porque eu sempre gosto desse debate, gosto de debater. E nós precisamos da força da OAB também. Nós estamos numa epidemia, nós estamos perdendo muitas pessoas, muitos familiares estão perdendo seus entes queridos. E a gente nunca agradeceu a Deus por a gente ainda estar respirando esse ar. Toda vez quando eu entro numa reunião, o doutor Cassimiro sabe, eu agradeço muito a Deus por nós estarmos aqui, certo? Eu queria, junto à OAB, eu sei que vocês têm um grupo aí de direitos humanos, nós não estamos incluídos nesse projeto. Nós estamos hoje em Brasília, 3.485 pessoas cadastradas na DRT como profissão legalizada. Para você ser cadastrado, você não é qualquer uma pessoa, você tem que ter 5 nada consta. Para ser um advogado, você não precisa de 5 nada consta. Para ser um flanelinha, antigamente, para ser agora um guardador e lavador de veículos, você precisa de 5 nada consta. Eu não estou contra a Prefeitura da Asa Sul, contra a Prefeitura da Asa Norte, nem nada. Não estou contra ninguém. Nós queremos apenas estarem trabalhando nesse projeto desse modo. Já falei para o doutor, não sou contra a privatização em Brasília. Quem somos nós? Que nós não somos reconhecidos por ninguém lutar contra um projeto desse. Nós não somos ninguém para lutar. Eu queria aqui deixar um agradecimento a vocês, são poucas palavras. Eu luto muito pela uma categoria, muito sofrida. Nós trabalhamos dia, sol e chuva. Eu chamo qualquer um de vocês.
para vir tirar um dia. Vocês estão aí nos escritórios de vocês, no ar-condicionado e tudo. Nós estamos na rua, no sol quente, esquentando a cabeça. Ali é de onde sai nosso sustento. Toda categoria tem seu errado. Tem toda categoria. Nós somos errados? Somos. Mas não somos todos. Ali tem pai de família que sustentou a sua família e tem os filhos agora que estão sustentando as suas famílias através de uma lavagem de carro e de uma moedinha que dão. Nós precisamos da força de vocês para nós podermos trabalhar com dignidade na rua. Nós fomos, sim, tivemos a dignidade, tivemos colete, tivemos todo mundo bonitinho na rua. Mas nós fomos deixados por os últimos 2 governos. Espero que esse governo atual que está agora, que use a gente na mão de obra, que são mais de não sei quantas pessoas que eles vão usarem. Eles estão querendo usar o parquímetro. Eu já estudo muito sobre estacionamento. Eu tenho minha vida sobre estacionamento. Parquímetro é passado. Hoje em dia tem aplicativo. Se essa empresa vir a ganhar, nós temos alguma garantia que 10 mil pais de família vai trabalhar? Não. Nós não temos essa garantia. Eu peço a cada um de vocês, gente, do grupo da OAB, olhe por nós. Nós somos umas pessoas que damos parte também de segurança no estacionamento de Brasília. Não é só a PM nem a civil, não. Tem coisas erradas? Tem. Nós temos no meio muitos errados. Mas nós temos que saber agora que vocês ajudem nós. Entendeu? Peço, já pediu o doutor Cassimiro que a gente faça parte desse projeto tão bonito que vai ser Brasília. A doutora aí falou sobre França, sobre a Europa, sobre aquilo outro. Lá é um país, gente. Aqui é outro. Que totalmente é mudado. Nós vemos a corrupção que o Brasil tem. Certo? Mas nós precisamos agora do apoio de vocês. Que venha a Zona IP. Que ela venha para quê? Para tirar esse fluxo de veículo que tem em Brasília. Eu moro lá em Planaltina, eu venho para o meu trabalho. Eu saio da minha casa às 6 horas da manhã para chegar aqui 7h20 da manhã. 1h e 20 minutos eu gasto no Lago Norte. E quem trabalha lá no centro de Brasília? Gasta quase 1h30. O transporte público daqui é precário? É. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que arrumar, tem que deixar mais os veículos em casa. Agora vem as pessoas brigarem para falar: minha filha não vai para a UNB, minha filha não vai estudar de ônibus. Quer dizer que o pobre pode ir? Então, eu não entendo o país. Eu não entendo a população. Eu não entendo o ser humano. Vocês são ricos. Vocês podem sim pagar. Porque eu tenho verdade, eu falo logo, gente. Eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada contra ninguém. Quem tem 2, 3 carros, tem cabimento sim de pagar. Eu acho que as áreas residenciais do plano tinham que ser mesmo privatizadas. Porque vocês, moradores, hoje estão brigando para não privatizar. Mas aquelas pessoas que trabalham na comercial, da 302, 304, por ali, as 300, eles vão, todo mundo vir de carro e vai parar no estacionamento de vocês. Aí depois, vocês vão lá na secretaria brigar. Eu quero que privatize. Gente, vamos fazer as coisas, vamos fazer certo. Entendeu? Agradeço a oportunidade de cada um de vocês. E que Deus venha extremamente abençoar a família de vocês. Que não venha pegar nenhum tipo dessa epidemia. Certo? Muito obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado a vocês aí todos. Quero que vocês fiquem com Deus. E peço a vocês do corpo da OAB. Nos ajude. Entendeu? Nos ajude, me procure. Nós estamos precisando da ajuda de vocês. Eu não sei o dia de amanhã. A própria Bíblia fala: maldito o homem que confia no outro, na palavra do outro. Eu não confio. Eu não tenho um papel assinado que eu vou ter garantia de botar 10 mil pessoas para trabalhar. A Secretaria do Trabalho vai propor para nós dar um curso para a gente poder adequar mais essas pessoas que vão ficar desempregadas das empresas.
Então, gente, eu peço a vocês que nos ajudem. Obrigadão, tenham uma boa tarde, um bom descanso, uma boa noite para vocês todos. Obrigado. Obrigado, senhor Valdivino. Senhores, estão encerradas as inscrições, tá? A partir de agora. Estão inscritos o senhor Carlos Alberto Cassiano, que é o próximo a falar, o senhor Wilson, o senhor Paik e o senhor Carlos Bessiani. Ok? E já encerramos. O senhor Carlos Alberto Cassiano, o senhor tem a palavra. Só reforçando, Boa tarde. Reforçando bem a questão do nosso tempo. Ok? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao OAB por ter preparado esse debate para todos nós. Inicialmente, eu quero dizer que eu sou contra esse tipo de audiência pública sem público que está sendo proposto pelo GDF para todos os projetos. Nós vivemos numa república e o conceito de república é que as coisas são públicas. E a necessidade de se tornar pública e de se fazer debate nas questões públicas, e não simplesmente o Estado definir o que ele quer fazer e ele fazer sem ouvir ninguém, sem debater, e burlar as formas que existem na lei para que ele tenha que fazer. Eu vejo na audiência pública sem público uma burla pura e simplesmente. Isso posto, em relação à questão dos estacionamentos, os estacionamentos já estão construídos. Brasília já possui vários estacionamentos. Se eles forem concedidos hoje, a única coisa que vai se gerar é o benefício para um grupo pequeno de pessoas que irá explorar esse sistema. A empresa que ganhar irá explorar, irá ganhar com isso, vai lucrar. Mas nada vai acontecer. Não vai haver diminuição no uso de pessoas de automóveis, não vai haver aumento de pessoas andando de ônibus ou de metrô, nada disso vai haver. Só vai haver a arrecadação da empresa e do GDF, mais nada. Mas esse, infelizmente, tem sido um modelo de política pública no Brasil já há muito tempo, inclusive no Distrito Federal. O motivo pelo qual o nosso transporte público é péssimo é esse. O sistema... No Brasil se pegou a prática de dizer que o que é público é péssimo, o que é privado é bom. Os ônibus, o sistema rodoviário do Distrito Federal é privado e é péssimo. Eu moro aqui no Bandeirante, não tenho carro, uso sempre ônibus. Se eu estou na rodoviária do Plano Piloto, que é Bandeirante, é 40 minutos de espera. Se eu quiser vir mais rápido, tentar a sorte pegando um ônibus de uma outra cidade, como Recanto das Emas, por exemplo, eu vou pagar mais caro, vou descer na EPNB, vou ter que atravessar, e digo de passagem que no Bandeirante só tem 2 passarelas, vou ter que atravessar, e depois eu me desloco para onde eu vou, e isso é chamado de sistema de transporte. Isso não é sistema de transporte. Com qualidade, não. Então, o transporte tem que pressupor você sair da sua casa, se dirigir até o local onde você vai embarcar, seja em um trem, seja no metrô, seja num ônibus, seguir a viagem, descer no local que você quer, e a partir dali você chega, é o tempo que você vai chegar ao seu destino. Mas o modelo está assim por quê? Porque ele visa o lucro dos empresários. Só isso. Só visa o lucro dos empresários. O ônibus. Você faz um corredor de ônibus. Foi feito um corredor de ônibus em Brasília. É ineficiente. Por quê? Porque não sai ônibus com menos de 40, 50, 60 minutos de diferença para ir para o mesmo local. Ora, se a pessoa vai ficar aguardando todo esse tempo para ir, ela vai de carro, ela vai se deslocar de carro, ela não vai ficar esperando. Um sistema de corredor de ônibus, para ser eficiente, pressupõe uma diminuição do período que a pessoa vai levar para se deslocar da onde ela está para o outro local. E isso não é feito. Eu quero dizer que, em relação ao que a professora Maria Rosa colocou, houve sim, já várias vezes, e ela tem razão, e o Carlos Pena tem razão, no fato de que se pensou várias vezes o sistema de transporte de Brasília. Só que não se executou. Se parou a execução, se para a execução o tempo todo. Por exemplo, quando se construiu o metrô, que o metrô começou a ser construído, em todas as estações do metrô, podem ir em Samambaia. Tem 3 estações do metrô em Samambaia. Furnas, estação
Samambaia Sul e Terminal Samambaia. Todas elas têm estacionamento e para carros, para as pessoas chegarem, deixar o seu carro, pegar o metrô e vir de metrô para o plano piloto. Todas elas têm bicicletário para que as pessoas que não tenham renda para ter carro, possam sair das suas casas de Samambaia, se deslocar de bicicleta, deixar a bicicleta no metrô, seguir de metrô para Brasília. Isso sim, como política pública, geraria o quê? Menos carros no plano piloto circulando e etc. E não é só Samambaia, não. Tem Águas Claras, tem também no Guará. Agora, o que acontece? Se parou todo o investimento e se voltou a se concentrar o investimento em quê? Sistema rodoviarista. Fizeram-se a licitação novamente das bacias de ônibus. O que melhorou no sistema de transporte? Nada, absolutamente nada. A crítica que eu acabei de fazer sobre o meu deslocamento está baseada no atual momento que nós estamos vivendo. Então, não se faz uma política pensando na população. Dizer que melhorou lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem estacionamento pago. E é péssimo o sistema de transporte do Rio de Janeiro. Quando eu vou a Copacabana, quando eu posso ir nas minhas férias, posso ir com toda segurança. É péssimo o sistema de transporte no Rio de Janeiro. Porque não foi feito senão para pensar na arrecadação. Nós temos que pensar no sistema de transporte como um todo. Brasília, o sistema de transporte está pensado errado, ele está pensado numa competição. Os ônibus passam no mesmo lugar, por exemplo, que o metrô passa. Estou me referindo aí ao plano piloto. Todas as paradas do metrô têm uma parada de ônibus. E você não tira os ônibus circular. Né? Na verdade, você tem... E esse é o motivo, por exemplo, porque qualquer estudo que se fizer do metrô de Brasília sempre vai dar pouca população se deslocando. Porque não existe o ônibus ou qualquer outro sistema alimentando o sistema do metrô. O que existe é uma concorrência. Ora, enquanto existir esse modelo de concorrência, o sistema sempre vai ser ineficiente. Era para as pessoas, por exemplo, em Samambaia, se deslocarem até a estação do metrô, virem até o plano piloto. Pega quantos ônibus tem de Samambaia para o plano piloto. Agora, com um detalhe, num projeto, que já houve um projeto de metrô aqui em Brasília, no qual dizia que o metrô teria junto a administração de 440 linhas de ônibus. Por que isso não vingou? Porque era para ser público, né? Porque quando foi para ser privado, tentou se colocar como privado isso. Tentou emplacar isso como privado, para dar para iniciativa privada. Foi barrado, porque seria um absurdo, seria entregar praticamente um monopólio do transporte do Distrito Federal na mão de uma pessoa. Não que não estejamos muito distante disso, porque estamos concentrados na mão de 5 famílias. Então, esse é um problema sério. Essa discussão, eu sou absolutamente contra a concessão dos estacionamentos públicos, sem que haja exatamente um estudo e uma melhoria do sistema de transporte brasileiro. Essa questão de se dizer que as pessoas vão mudar porque vão ser pagas ou não pagas, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas não têm, normalmente, hábito de mudar o seu comportamento. É preciso você atuar sobre elas. E, nesse sentido, talvez seja realmente necessário multá-las. Porém, multar uma pessoa sem dar a ela qualquer tipo de deslocamento realmente acessível e um transporte bom, não dá. E, em relação a isso, eu quero dizer que, no Brasil, se essa cobrança começa, nunca se melhora o transporte. O Rio de Janeiro é um exemplo. O Rio de Janeiro privatizou lá o metrô, por exemplo, dizendo que ia melhorar. Não melhorou. Tem estacionamento pago, não melhorou. Nada melhora no Rio de Janeiro, porque nada é feito para voltar para a população em termos de realmente um programa de qualidade. Essa é a razão. Obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos. Agora, nós daremos a palavra, um instantinho que eu estou com a relação aqui. Eu me perdi um minutinho. O senhor Wilson. O senhor Wilson tem a palavra. Ok, está me ouvindo, doutor Wesley? Sim, estamos ouvindo. Senhor Wilson, só pedindo encarecidamente o tempo, perfeito? O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Bom,
Eu queria começar com um comentário. Eu entendo como parceria público-privada, né, a concessão do espaço público para ser explorado, naturalmente, pela iniciativa privada, mediante investimentos financeiros que não precisariam necessariamente vir do Estado. Por exemplo, a questão dos estacionamentos com garagens subterrâneas. Eu me lembro que já foi objeto de grande discussão a construção de garagens subterrâneas nas esplanadas, na esplanada dos ministérios, no setor bancário norte, setor bancário sul, setor de autarquia sul. Quer dizer, e isso exigiria, claro, eu me lembro, eu vi alguns projetos que a iniciativa privada faria uma proposta, né, de investimento, construiria e exploraria pelo tempo mais ou menos de uns 25 a 30 anos. Isso dependeria de um estudo econômico-financeiro a ser mostrado, né, o tempo de amortização do investimento e o lucro justo e merecido do investidor, né? Mas nesse projeto Zona Verde, eu não estou vendo nada disso. É como falou o Cassiano, os estacionamentos estão prontos. E vejo também como muito grave um avanço do governo dentro das áreas públicas das entrequadras. Isso me preocupa muito, porque hoje a realidade, eu vou dar o exemplo aqui da quadra que eu moro, tem 11 blocos e esses 11 blocos pagam por ano mais de 1.200.000 a título de IPTU para o governo. E se nós quisermos alguma benfeitoria, uma calçada, uma melhoria da iluminação, nós somos hoje obrigados a procurar um deputado distrital, né, para tentar conseguir uma emenda parlamentar. Né? Quer dizer, é estimulado pelo governo hoje uma política clientelista, que é um absurdo, né? Na minha opinião, um grande absurdo, né? Que se mantém esse tipo de política. Né? Bem, então, para encerrar minha participação, eu queria apoiar aqui as palavras dos que me antecederam, do Carlos Cassiano, do presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte, o Sérgio, né? Dos professores que fizeram apresentações, o Carlos Pena, a Marta, a Maria Rosa, né? E dizer que a implementação desse projeto nos termos como está proposto, ele realmente está penalizando a sociedade, né, por uma falta de organização e planejamento do próprio governo. Tá? Então, fica aqui minhas palavras. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, senhor Wilson, principalmente pelas suas palavras e também pelo tempo, pela compreensão do tema. Passamos a palavra agora para o senhor Paik. Senhor Paik, o senhor está aí? Estou aqui, sim. Boa tarde. Me chamo Paik. Reiterando a questão do tema, ok? Correto. 5 minutos, né? 3 minutos. Ok. Boa tarde, me chamo Paik. Eu sou militante do Movimento Passe Livre, mestre em Antropologia e doutorando em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília. E vou fazer uma crítica, então, articulando uma leitura desses 3 pontos, né? Nesses 3 minutos, que são poucos. Subscrever aqui, concordar com o que foi dito pelo camarada Cassiano, do Sindimetrô, e uma série de outros colegas aí, o Carlos, a Maria Rosa, e vou apresentar aqui um pouco a nossa visão, que tem alguns pontos específicos da nossa compreensão da realidade, né? Nós entendemos que a cultura do automóvel ela tem que ser atacada violentamente, nós temos que reduzir a circulação e o desenho da cidade pelo automóvel, tá? Isso é determinante, é fundamental atacar brutalmente essa cultura do automóvel, que hoje destrói o desenho urbano da cidade, destrói uma série de coisas no Distrito Federal. Porém, esse projeto não ataca a cultura do automóvel, tá? Ele está usando a força, ele está usando um processo histórico de luta contra o automóvel para fazer outra coisa, para
reprivatizar o espaço público, concordamos que ele já tem um uso privado destinado ao automóvel, para reprivatizar e eternizar essa privatização. Nós temos uma agenda, por exemplo, no Movimento Passe Livre, de transformar boa parte dos estacionamentos em áreas públicas, em jardins, em áreas de convívio comunitário. Com esse projeto, nós temos que esperar 30 anos ou destruir essa empresa que vai assumir isso para que, finalmente, esse estacionamento deixe de ser um espaço destinado exclusivamente ao automóvel. Tá? Esses estacionamentos, eles muitas vezes são utilizados para festas, são utilizados para outros eventos, estacionamentos, certo? Mas com esse projeto, nós vamos ter que ficar pedindo autorização para a empresa para poder fazer festa de rua, mesmo passar lá com protesto. Porque essa empresa talvez queira cobrar com a gente por passar com algum carro de som, alguma atividade dessa. Tá? Isso é uma reprivatização. Nós passamos a ter 2 agentes determinando o uso do espaço, né? O governo e uma empresa, né, que de fato chega de fora do DF com muito capital, né? Vai gerar muito dinheiro, arrecadar muito dinheiro, que a gente não sabe exatamente para onde vai. Para o bolso do contribuinte, para a política pública, para a melhoria da mobilidade urbana, no projeto não vai. Tá? Isso é fundo perdido. É a classe média, e a classe média alta, classe média baixa, que tem automóvel, classe C, D e E tem tido um crescimento, dando dinheiro para uma empresa de fundo privado fazer o que quiser com ele, seja financiar campanha, pagar propina, comprar iate, comprar clube. Não é para o transporte coletivo. É uma canalice dizer que esse dinheiro vai para o transporte coletivo, porque isso não está dito em nenhum projeto. A gente não pode ficar acreditando em conversa. Tem que estar documentado, direcionado e dito para onde vai. Se isso não está, é canalice. É canalice dizer que isso vai para o transporte coletivo, porque não vai. A não ser que tenha um projeto que tenha esse direcionamento para isso. Essa é uma cobrança que prejudica mais morador da cidade satélite que o morador do plano piloto. E aí é um problema, porque tem moradores das zonas rurais, moradores das cidades satélites. Eu estou falando aqui, não estou falando como playboy, não estou falando como alguém que anda de carro, nem carro eu tenho, não estou falando como alguém que tem família de dona de prédio, dono de automóvel, estou falando como alguém que conhece muito bem a realidade da quebrada, da periferia do Distrito Federal. Estou falando com uma pessoa desse local aqui, e estou falando que essa política ela vai cobrar mais de quem não tem transporte e não vai redirecionar o dinheiro que está cobrando dela para o transporte. Se essa política fosse para reduzir o uso de carro de fato, então era para cobrar 30, 40 reais a hora, não 3,50, 2,50. 2,50 é uma taxa para enriquecer uma pessoa. Tá? Não é uma política para reduzir de fato o uso do automóvel. E aí o que o Cassiano falou é muito correto. O automóvel não vai ter redução nenhuma com essa redução do ponto de vista do que ele prejudica no desenho do espaço urbano. Vai ter, sim, uma elitização desse espaço, mas isso não vai implicar em redução do ponto de vista de possibilitar que o espaço seja melhor utilizado. Na verdade, ele vai ser mais confortável para uma elite, né, que tem como pagar esse dinheiro, adicionar aí 70, 80, 90 reais no período de crise no seu orçamento mensal. Então, bem, ditas essas coisas, nós não temos nenhum vínculo direto da receita, dessa receita ao transporte coletivo. Cadê esse vínculo? Quando esse vínculo aparecer, nós poderíamos discutir. Nós temos uma empresa que está orientada ao lucro e não ao serviço público, assumindo o espaço público para fazer dinheiro. Tá? Essa empresa não vai assumir de forma para fazer filantropia. Se ela não vai assumir para fazer filantropia, ela vai assumir para ter lucro, por que iremos confiar que ela vai fazer uso desse espaço que vai beneficiar a comunidade e não seus interesses privados? Ao contrário, ela vai fazer uso de forma que mais gente ande de carro por ali para ela poder cobrar mais dinheiro das pessoas. Essa é uma empresa, não é uma instituição de caridade. E uma empresa vai funcionar pelo lucro. Então, nós vamos submeter o espaço urbano, que hoje é privatizado pelo automóvel, à privatização do automóvel e ao interesse de lucro de uma empresa. É isso que essa política vai fazer. É uma política que perverte duplamente o espaço já pervertido. Então é isso, gente. Acredito que nós temos que tributar o automóvel com foco progressivo. Ou seja, vamos tributar de fato a família que tem 5, 6, 3, 4 automóveis. Tributa essas famílias para as famílias deixarem de ter automóvel. Ou para o automóvel que estiver em casa delas, elas terem que pagar o imposto de IPVA triplicado. Vamos fazer mexidas nesse sentido, concordo. Agora, nós gerarmos uma tributação que vai cobrar igualmente de quem tem um carro, de quem tem 10 carros, de quem mora na Ceilândia, de quem mora no Valparaíso e de quem mora no Lago Sul, é um tipo de política de expoliação para uma empresa privada, sem retorno nenhum para a gente. Então, esse é o posicionamento que eu queria colocar aqui. Estou falando de forma bem enfática, porque nós não temos a presença física, não temos espaço da rua para poder realizar esse debate quando ele vir a acontecer, né? E também me soma aí a ideia de que a audiência, web audiência é papagaiada, é caô, mentira. Saudações. Obrigado, Kaique, pela sua posição.
Agora eu convido o senhor Sérgio Bueno, presidente do Conselho Comunitário Asa Norte, para falar. Só relembrando a questão do tempo, ele é o penúltimo dessa fase. O próximo a falar é o senhor Carlos Bresciani, Carlos Pena, também. Perfeito, perfeito, doutor Samuel. Apenas, novamente, nos posicionarmos aqui, né, de que, lembrando que essa discussão, lá na Europa é cobrado estacionamento e, portanto, nós aqui temos que nos equiparar, né, ao primeiro mundo, fazendo cobrança também. Eu acho que, na verdade, nós estamos reproduzindo aqui entre nós um pouco o conceito meio tupiniquim, né? Meio um pouco de vira-lata que muitas vezes se faz presente entre os brasileiros e às vezes não se entende, né? A diferença que tem da realidade brasileira ou brasiliense da realidade europeia, né? É verdade que em Paris, é verdade que em Londres, em outras cidades europeias, pequenas e médias, já existe cobrança em estacionamento e os estacionamentos são pagos lá. Mas lá, meus amigos, é verdade também que o sistema de transporte é muito mais eficiente que nós temos aqui no Distrito Federal. Lá tem vários modais de transporte integrado, com bilhete único, com qualidade, com segurança. Temos aí o VLT, temos o metrô. Você vai em Paris, o metrô começou a ser feito no final do século retrasado, em 1900. Em Londres também. Nós vamos aí na cidade interior da Hungria, que tem VLT, que é um sistema que lá não tem ônibus, transporte urbano na modalidade de ônibus, né? Além do que, a discussão que se faz na Europa é a mudança da matriz energética de combustível fóssil para energia sustentável, energia elétrica ou energia não poluente. Essa discussão não se faz aqui no sistema de mobilidade. Todos que vieram aqui achando que não, tem que defender a cobrança, nenhum deles tocou na lógica da sustentabilidade do transporte, da mobilidade no Distrito Federal, que tem que discutir também a conversão da matriz energética. E só mesmo com VLT, só mesmo com metrô, só mesmo com ônibus elétrico é que a gente vai conseguir oferecer transporte de qualidade à população. E aí, meu amigo, nós temos que fazer, depois disso, ou conjuntamente, mas tem que ter isso, conjuntamente, não tem problema, o processo de cobrança em estacionamentos. Mas, meu amigo, fazer cobrança em estacionamento sem fazer isso, meu amigo, quem é que ganha com isso? O transporte urbano, na modalidade transporte de ônibus. Só as empresas de ônibus é que ganham com isso. E aí eu fico perguntando, quem defende o quê nessa proposta? Perfeito. Muito obrigado, senhor Sérgio. Convido agora o Carlos Pena, com o mesmo pedido reiterado e encarecido de observância do tempo. O senhor tem a palavra, Carlos. Me ouve bem? Alto e claro. Ouvindo bem? Alto e claro. Me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Ah, beleza. Bom, vou já pegar o gancho da pergunta do Sérgio Bueno. Quem defende o interesse de quem? É exatamente isso. Eu acho que é o papel natural. Estou lidando na OAB, então vou fazer uma comparação que os advogados vão entender. O advogado de defesa atende o seu cliente, o promotor atende a promotoria que representa a sociedade. Nós temos gente aqui que está defendendo os interesses das empresas. Lógico, não tem problema disso. É apenas que deve ser mais explícito, deve apenas se colocar mais. Então, eu dividi minha resposta aqui em 4 pontos rápidos. 1. Oligopólio. O Brasília caminha, já está, né? Ela tem um oligopólio no sistema de transporte de ônibus, que 4 famílias detêm todo o transporte público de ônibus. Não falo das pequenas linhas. E esse negócio é um negócio que vai capilarizando para as áreas próximas. Então, são também donos de postos de gasolina, são donos de concessionárias de automóveis e agora vão entrar na área do estacionamento, porque é um negócio próximo que tem a ver com o seu negócio. E estão achando que é exagero meu? Não. Aí vou entrar no segundo ponto. Em 2003, o então governador Joaquim Roriz implantou no setor comercial vaga fácil, estacionamento rotativo. Quem se lembra disso?
Foi exatamente isso que está sendo colocado hoje, com toda a argumentação. Vai colaborar para a mobilidade, vai poder ajudar, vai ter uma visão ecológica, o dinheiro vai ser revertido em benefício do transporte ou de alguma outra causa nobre. E o que aconteceu? Quem estava administrando vaga fácil, estacionamento rotativo, era a filha do dono de uma das maiores empreiteiras do Distrito Federal, que recebeu do governador o vaga fácil. O grupo de comédias melhores do mundo, inclusive, satirizou isso com o rouba fácil estelionato rotativo. Não me esqueça disso. Veja se por acaso melhorou com o vaga fácil ou rouba fácil o transporte no DF. Não melhorou. A justiça chegou, deu 6 meses, 8 meses, acabou. Terceiro ponto. O custo em cidades que têm de cavar metrô por debaixo da terra, em geral, é de 60 milhões de dólares por quilômetro construído. Isso dá, num câmbio de R$5 para $1, dá 300 milhões de dólares. Sabendo que hoje o túnel do metrô já está na Asa Norte, na altura do Hospital da Asa Norte, do Hospital Regional da Asa Norte, da Galeria do Trabalhador, você já constrói a estação lá, podendo fazer o prolongamento. Ora, uma estação sem precisar construir o túnel é mais barato, já tem. Não dá esses 2 bilhões que está dizendo que seria para chegar na Asa Norte, porque ele já chegou, já está na Asa Norte. Não existe esse número. Não sei de onde tirou esse número. Não tem lógica essa contabilidade. Quem está dando esses números está superfaturando em valores assim que não dá nem para poder responder direito. Mas o que eu posso, então, finalmente completar, que é o quarto ponto em relação à Asa Norte, os tais 45 mil passageiros, que somente isso seriam agregados, estão sendo contados, se esquecendo que, assim como a Asa Sul, a Asa Norte também é local de passagem. Se o metrô funcionasse na Asa Sul sem ter Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e Guará, seria uma coisa. Da mesma maneira, o metrô, quando funcionar na Asa Norte, é para ele prosseguir. Não é para morrer na Asa Norte. É para poder seguir, subir. Por isso o projeto do monotrilho é na 216 Sul. A pessoa vai de metrô, trem, e de lá Baldeia para o monotrilho e sobe. Aí vai atender Sobradinho, Planaltina, Mestre Darmas, Condomínios de Colorado, a Ponta do Varjão, que chega ali na ponta, e o CA. Gente, isso dá mais de 150 mil passageiros. Então, não existe essa contabilidade de que o metrô ele passa com poucos passageiros. O metrô agrega. Onde o metrô passa, toda a população, todo o comércio se agrega. Veja o que era Ceilândia antes do metrô, onde passa o metrô, e o que se tornou hoje. Explodiu. Ali tem a grande atenção. Então, voltando à questão central da gente. Estacionamento público é bom? É. É importante? É. Pago é importante como política de mobilidade para desestimular o uso do automóvel? É. Mas quando a gente já tem um sistema de transporte. Na hora, torna a dizer, da mesma maneira como eu bati palmas, quando o governador Ibanez pegou o trem para poder circular no entorno e estudar se iria realmente, ele disse que iria, fazer a ligação de Valparaíso até Brasília através do trem do entorno, eu bati palmas. Bati palmas mesmo. Me disseram que eu estava exagerando. Não, bati palmas porque é importante. Mas isso não. Depois que fizer o metrô, depois que fizer a VLT, implantar o serviço de transporte de qualidade, toda a cobrança é justificada porque as pessoas podem abrir mão do automóvel. No momento, as pessoas estão amarradas ao automóvel que os governos estimularam a serem comprados, até com isenção de IPVA, e não faz pouco tempo. Doutor Samuel, representando a OAB, a todos os senhores e as senhoras que ficaram até aqui, eu quero agradecer muito, ao secretário Casimiro, a todos que estão aqui participando disso, quero agradecer a todos e dizer que é muito importante podermos discutir sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos. Secretário Walter, o senhor gostaria de falar para encerrar? Perfeito, Samuel. Na verdade, primeiro eu quero parabenizar, né, a OAB-DF, em nome do senhor, em nome da Ana Cristina, do nosso presidente Délio, pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, explicando o projeto, mostrando que é um projeto que está
trabalhado ouvindo toda a população. A gente já discutiu isso com o Ministério Público, já discutimos isso com a Câmara Legislativa, audiências públicas, com os conselhos comunitários da Asa Norte, da Asa Sul, enfim. A gente tem ouvido, já falei aqui, mais de 1.800 contribuições para que a gente possa enriquecer o projeto. Tá? Volto a dizer, a única coisa que não pode mudar no projeto é a possibilidade de quem usa o transporte coletivo estacionar nos bolsões de estacionamento de forma gratuita e a construção desses bolsões de estacionamento que a gente acha que é fundamental para o transporte de mobilidade na cidade. Dizer que o projeto Zona Verde não é um projeto isolado, é um projeto junto com diversos outros projetos. Foram ditos aqui por vários representantes aqui, o projeto do VLT, que já passou por consulta pública, que está sendo trabalhado agora na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e, posteriormente, vai para o IPHAN, como alguns dos participantes aqui comentaram que esse projeto não é um projeto que vai ser estanque aqui na audiência pública, ele não vai passar por outras instâncias para ser avaliado. Tá? E não é um projeto para amanhã. Está todo mundo preocupado com Zona Verde, como se amanhã já começasse a funcionar a cobrança do estacionamento. Isso ainda vai para a SEDU, vai para o IPHAN, tem todo um trabalho a ser feito ainda, junto com esses órgãos, com a Câmara Legislativa. O deputado Leandro Grais comentou da questão da participação da Câmara Legislativa. Todos os projetos de parceria estão passando antes pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal para justamente ter o crivo dos nossos órgãos de controle para que a gente atenda todos os requisitos de legalidade, tá? De eficiência e economicidade. O projeto, além do VLT, que traz todo um projeto de requalificação da cidade, ligando as zonas, as 900 até as 600, com ciclovias e calçamentos para poder fazer essa integração dessa região aqui do plano piloto, ele vai tirar todo aquele transporte de ônibus da W3 para poder trazer um transporte eficiente, que é o VLT. Então, está sendo discutido, já passou por audiência pública mais uma vez e está correndo em paralelo. Né? Como eu disse, não é um projeto estanque, ele é concomitante. Publicamos essa semana agora o projeto de concessão do metrô. O projeto entregue também por meio de PMI já prevê quase dobrar a capacidade do metrô com uma melhoria só no sistema de segurança, uma melhoria nos carros que já existem, claro, modernização desse carro, colocando ar-condicionado, colocando mais carros para poder atender a população. O projeto de extensão do metrô, que alguns falaram, a gente não pensou em projeto de extensão do metrô, já foi encaminhado para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para poder ter recursos para poder fazer essa construção. Agora, a gente está numa situação financeira de país que o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional ainda não conseguiu disponibilizar esses recursos, mas os projetos estão prontos para poder ser colocados para ampliar esse atendimento. Tem muito o que fazer ainda. Discuti no início do ano passado o monotrilho para Planaltina e Sobradinho. Eu estou esperando alguém que tenha interesse em implantar isso aqui em Brasília, para que a gente possa também trabalhar nesse projeto do monotrilho. Mas o planejamento, como foi dito aqui pela professora, nas duas últimas gestões, trabalhou muito na questão do BRT. E aí, não dá para a gente ficar toda hora olhando para o retrovisor e refazendo esse planejamento sem dar continuidade aos projetos de mobilidade, projetos de colocação dessas linhas exclusivas para poder serem tocadas, que a gente está trabalhando nisso. Já colocamos EPNB, implantamos a EPTG, que há mais de 10 anos não era colocado. O ônibus com porta do lado esquerdo, e aquela faixa ficava obsoleta porque ninguém conseguia colocar o ônibus com porta do lado esquerdo, determinando que as empresas comprassem esses ônibus. Hoje funciona. Quem usa o transporte na EPTG sabe que ganhou 40 minutos no tempo de deslocamento. Isso, para quem usa o transporte, é muito importante. Então, eu falei do VLT, falei do metrô, já tem um estudo pronto e, se não fosse a pandemia, já tinha sido feita a determinação para a compra de mais 100 ônibus para colocar mais transporte à disponibilidade da população, concomitante com tudo isso que a gente está fazendo. Sai, nas próximas semanas, o edital de bicicleta compartilhada para poder fazer a última milha, que foi colocada aqui por alguns expositores, de que nós temos os bolsões na saída da cidade satélite,
E na chegada nós temos o quê? Nós temos a integração. Foi dito pela professora Maria Rosa sobre o bilhete de integração. Hoje é uma realidade. Ainda está sendo melhorado? Tá, porque precisa cada vez mais melhorar esse sistema de integração. Mas com um bilhete único, ela falou na região de Portugal que você anda 30 cidades. Aqui nós andamos 33 com um único bilhete. E com um único bilhete ela pode percorrer 33 cidades aqui, pagando uma única passagem, que é até mais barato do que em Portugal, que lá é um euro, e aqui a gente paga 5,50, considerando que o euro está aí quase R$7. Então, assim, tem muito que melhorar? Sabemos que tem. Precisamos ainda melhorar muito. Essa questão da constituição do Fundo de Transporte, que foi até sugerido pelo deputado e por outros deputados na Câmara Legislativa na audiência, já está com o projeto já previamente elaborado. Agora, se, como o próprio deputado Leandro Lessa falou, vai ser colocado partilhado, parte para o Fundo de Previdência, parte para o Instituto de Mobilidade, para o Fundo de Mobilidade, é uma coisa que a gente tem que discutir também com a Câmara, porque foi criada uma lei colocando isso, essa exigência do dinheiro ir para o Fundo de Previdência. Tá? Então, a gente precisa respeitar as leis. Né? A gente está numa casa aqui hoje discutindo, que é uma casa que defende as leis, né? A OAB. Então, eu preciso defender as leis, mas a gente pode propor mudança. E num debate, como a gente está fazendo aqui com toda a sociedade, com a OAB, com representantes, né, da academia, muitos professores da UNB, a gente pode debater isso também para poder ver se coloca todos, se coloca parte. Mas, assim, a Secretaria de Transporte e Mobilidade, para finalizar, Samuel, está à disposição para poder continuar esse debate. Né? Quando a gente estiver com o projeto pronto, a gente já me comprometi de fazer a apresentação para a Câmara Legislativa, para o Ministério Público, também me comprometo aqui fazer esse debate aqui com a OAB aqui. Eu acho que é um órgão muito importante para poder a gente fazer esse debate. Volto a dizer, ele ainda precisa ser aprovado pelo IFAM, precisa ser aprovado pela CEDU, não é um projeto fechado. Aqui, olha, não tem como fazer mudanças. Então, a gente está aqui à disposição e dizer, não é um projeto estanque, é um projeto conjunto, é um planejamento com várias ações. Tá? Eu citei 4 aqui rápidas, mas tem a concessão da rodoviária. Foi muito bem colocado aqui pela professora, mas a rodoviária precisa de ter um outro olhar. A gente sabe que, da mesma forma que a gente teve um outro olhar para o nosso aeroporto de Brasília, que tinha meia dúzia de fingers, na concessão, o que aconteceu? Virou um hub. É o terceiro aeroporto com o maior movimento do país e maravilhoso, com infraestrutura, com disponibilidade de fingers, transformou o aeroporto. A gente quer essas parcerias para poder dar conforto para a população, para melhorar o sistema. Então, era isso que eu tinha para dizer aqui. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Ana Cristina. E nos colocamos aqui à disposição. Muito obrigado, secretário, pela participação. Indago da Ana Cristina, do Everton, do Paulo, do Tiago, da Cecília. Você tem algo mais a complementar? Os colegas. Samuel, eu gostaria de complementar. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram de forma democrática e transparente, agradecer a paciência de todos, e a do secretário. E também, secretário, o pastor Willi, na apresentação dele, falou de um fórum de debate que ele está abrindo dentro da UNB, na área de transporte. Eu acho que, tanto para Samuel, também eu gostaria de verificar junto ao OAB também, se isso era interessante a gente participar de maneira a contribuir, de maneira a contribuir junto com a Secretaria de Transporte, de forma direta ou indiretamente, na melhoria desse projeto. O que o senhor acha, secretário? Doutora, o pastor ele já participa do fórum, aqui nós temos um comitê de transporte que ele já participa. Então, ele sempre é ouvido aqui, tem participação efetiva, as decisões relevantes com relação à questão de tecnologia de transporte que é empregada aqui, ele já participa com a gente, tem voz ativa aqui. Então, assim, já tem várias pessoas que, inclusive, estavam aqui nessa sala ou estão, que participam aqui do comitê de transporte com a gente. Então,
A gente já participou do fórum com ele no ano passado e a gente tem sempre o prazer de participar para poder debater. Acho que toda contribuição é enriquecedora e a gente acaba aproveitando alguma coisa, se não em toda, alguma coisa para que a gente possa melhorar nosso sistema de transporte. Perfeito. Ana, você está sem som. Ana, você está sem som. Oi. Desligou o som. Bom, senhor secretário, eu também aqui lembrei, não sei se todos sabem, eu também sou servidora pública de carreira na CEMOB. Então, conversando com os colegas, senhor secretário, eu também sei que tem 2 projetos bem interessantes que eu gostei muito, porque eu conversei com os técnicos aí, eu não sei qual é o andamento desses projetos, mas aquele do transporte coletivo por aplicativo, inclusive um que vai funcionar, aparece que no plano piloto, tirando os usuários. A destinação, inclusive, não é tirar os usuários do transporte coletivo urbano, e sim trazer os usuários que não usam o transporte coletivo para esse tipo de aplicativo. Como é que está o andamento desses projetos? É um transporte coletivo por aplicativo? Pode ser. Por aplicativo, exatamente. O que acontece? Veio a proposta e tem um decreto que precisa ser aprovado para que a gente possa colocar ele em andamento. Com discussões aqui na área técnica, o pessoal ficou preocupado que tinha alguns itens no decreto que poderiam suscitar que as empresas de ônibus pudessem fazer reequilíbrio dos seus contratos caso esse projeto desse prejuízo na sua operação. Então, a gente está só com esse cuidado. O projeto já está aprovado pela área técnica, pela área jurídica, mas como tinha esse item no decreto que poderia suscitar um possível reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos das bacias por um prejuízo na operação, a gente teve o cuidado de segurar ele um pouco, pedir para a área jurídica do governador dar uma olhada com mais cautela se isso realmente poderia gerar um prejuízo dos contratos hoje das bacias e gerar um reequilíbrio econômico para que a gente não gere mais um item de subsídio dentro do sistema. Tá? Então, é só por isso que não saiu. Mas, inclusive, eu já estou até anunciando que ele está aprovado e eu quero que ele seja implementado o mais rápido possível. Obrigada. Mais alguma coisa, Ana? Não. Paulo, você quer falar? Paulo, Everton, Tiago, Marinês e Cecília. Bem, senhores, acho que os colegas não querem falar agora, para a gente não perder mais tempo. Secretário, eu agradeço a sua presença aqui. Tá? Foi de substancial importância para que nós pudéssemos ter a exata compreensão do que pretende o governo. A todos os debatedores, nosso agradecimento, porque desse debate está sendo gravada essa reunião. Para os senhores terem ideia, nós vamos passar esse final de semana debruçados sobre o resultado dessa audiência pública, para na segunda-feira já temos uma reunião da comissão marcada e elaborarmos assim. Sim, Juliane, vai ficar gravado. Provavelmente vai para o YouTube, tá? A gente vai lançar no YouTube. E aí nós vamos debruçar na segunda-feira para tirar a conclusão da comissão. Obviamente, a comissão não fala pela ordem. A comissão vai encaminhar um relatório para o Conselho Pleno e para o presidente Délio, com as sugestões eventualmente tiradas no nome da comissão. Mas eu devo dizer que fizemos o máximo aqui para que todos tivessem a oportunidade de falar. Acho que não vi aqui ninguém que ficou sem falar. E muito obrigado, eu sei que a agenda do secretário não é uma agenda simples. Muito obrigado pela sua paciência, secretário, de ter ficado conosco até o final, né? O professor Carlos, né? Todos aqui que ficaram até o final, os heróis aqui, os heróis que ficaram. Mas, de toda sorte, eu creio que conseguimos chegar a um bom termo. E assim, senhores, não havendo mais nada, vamos declarar encerrada essa audiência. Samuel, foram 25 que ficaram até o final. Estou vendo aqui. Muito obrigado, Hugo. E assim, agradecendo a todos pela presença, vamos encerrar a Assembleia. Muito obrigado, a sessão. Muito obrigado.